Boa noite. Marco regulatório da comunicação pública no Brasil. O assunto não é de amplo domínio público e tem se mantido nos bastidores das instituições públicas e privadas que são mais diretamente afetadas pela perspectiva de mudanças no panorama das comunicações no país. À exceção das entidades organizadas, o público em geral está à margem das discussões. Entre os dias 21 e 23 de março, especialistas se reuniram em Brasília no Seminário Internacional sobre Regulação da Comunicação. A legislação que rege as comunicações no país data de 1962 e a maioria dos artigos da Constituição Federal de 88 que se referem à comunicação ainda não foram regulamentados. Um assunto que diz respeito ao pleno direito à liberdade de expressão nos veículos públicos. Então, diz respeito diretamente a você. O Seminário Internacional sobre Regulação da Comunicação Pública reuniu especialistas, pesquisadores, parlamentares e representantes do Poder Executivo em 3 dias de debates. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação Popular, FrenteCom, em parceria com a Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. O objetivo do encontro foi recolher informações para subsidiar a formulação no Brasil de políticas de comunicação. Um dos temas discutidos no primeiro dia do seminário foi a atualização da legislação do campo público e a gestão do espectro eletromagnético por onde transitam ondas de rádio, televisão e telefonia. Participaram dos debates o deputado Emiliano José, do PT da Bahia, o presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais, Paula Ribeiro, Marcos Dantas, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Jonas Valente, integrante do Coletivo Brasil de Comunicação Social Intervozes. A transparência e a participação efetiva da sociedade no processo de gestão dos veículos do Sistema Público de Comunicação foi o tema principal da segunda mesa de debates. Participaram dos debates a diretora-geral do Canal do Congresso Mexicano, Letícia Salas Torres, a presidente do Conselho Curador da IBC, Ana Luísa Fleck Saibro, a ouvidora-geral da IBC, Regina Lima, e o presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária, Cláudio Magalhães. Letícia Torres elogiou o Brasil por ter emissoras legislativas em TV aberta e via internet, com acessibilidade para surdos-mudos. Ela disse ainda que a direção do canal mexicano é ocupada através de concurso público e que 11 representantes da sociedade integram o conselho do canal. Ana Fleck falou da experiência brasileira, ressaltando que o conselho da IBC e a ouvidoria são importantes espaços de participação da sociedade na gestão do sistema público de comunicação do país. O presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária, Cláudio Magalhães, fez uma crítica ao se referir à importância dos conselhos na gestão social dos canais públicos. A ouvidora-geral da IBC, Regina Lima, ressaltou a importância da ouvidoria para ampliar o diálogo do público com gestores dos veículos públicos. Regina apresentou um resumo de uma das edições do programa O Público na TV, que demonstra a efetividade da participação da sociedade na grade de programação da TV Brasil. Pede a manutenção dos programas católicos e evangélicos. As implicações das diferentes formas de financiamento na autonomia da comunicação pública. Este foi o tema da terceira mesa de debates do primeiro dia de seminário.
A discussão sobre financiamento e autonomia do sistema público de comunicação foi antecipada na mesa de abertura na parte da manhã pelo presidente da EBC. Nelson Breve lembrou que a principal fonte de financiamento da radiodifusão pública viria do remanejamento de 10% do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Mas as operadoras de telefonia entraram com ação de inconstitucionalidade na Justiça e estão depositando os valores em juízo. Os recursos retidos chegam a R$1,5 bilhão de reais. As teles acham que essa contribuição não é devida e, portanto, elas estão depositando em juízo. Isso é um recurso que está depositado na Caixa Econômica Federal, não é pouco, né? Seria muito importante para o financiamento da comunicação pública. E eu acho que essa discussão do financiamento é a grande discussão, vocês me desculpem, no campo público, né? O debate sobre formas de financiamento da comunicação pública foi mediado pelo deputado Stepan Essessian, do Rio de Janeiro. Hamilton Pereira da Silva, secretário de Cultura do governo do Distrito Federal, falou da história da comunicação no país ao longo do processo de redemocratização. A representante da Ancine, Indira Amaral, lembrou a responsabilidade de todos na garantia da manutenção tanto de investimentos como de projetos nas redes públicas de rádio e televisão. O coordenador da Frente Nacional pela Valorização das TVs Comunitárias, Mário Jefferson Leite Melo, falou sobre a busca de financiamento para o setor, preservando a autonomia. Não de chapéu na mão, mas mostrando que nós somos, na realidade, os atores privilegiados que sabem falar a voz do povo e fazer comunicação junto com a comunidade, de baixo para cima, mostrando a cara do povo. Encerrando os debates, o diretor-geral da EBC, Eduardo Castro, citou os mecanismos previstos na lei que criou a EBC como uma alternativa para as demais emissoras públicas na busca pela sustentabilidade através da captação de recursos. Para esse ano, inclusive, a EBC está reorganizando a sua área de captação, porque acredita que o mercado privado e também público ainda tem capacidade e também vai ter interesse de apoiar a comunicação pública, não fazendo anúncio publicitário de produtos e serviços, até porque a nossa lei veda, e eu particularmente sou a favor dessa vedação, mas com apoio institucional e também com patrocínio institucional e com apoio não comercial, não é? Apoio da marca, apoio a iniciativas, apoio a programas. Regulação de conteúdo e diversidade na comunicação pública. Este é o assunto do próximo bloco. A gente volta já. A regulação de conteúdo e a diversidade na comunicação pública foi o tema do segundo dia de seminário. A experiência portuguesa abriu os debates. O presidente da entidade reguladora para a comunicação social de Portugal, Carlos Magno Castanheira, sugeriu que os parlamentares brasileiros observassem o modelo português antes de criar a legislação para regulamentar a mídia. Castanheira disse que o modelo português é simples e estimula todos os veículos a apresentar ao público uma espécie de carta-compromisso editorial que cada um deverá cumprir. Ele afirmou ainda que a comunicação em toda a Europa é regulada e que o Brasil não precisa ter medo de promover a regulação da comunicação no país. Proteger os cidadãos daquilo que é, no fundo, a mentira pública, a falta de direito de resposta e, muitas vezes, um determinado tipo de tratamento da informação que é feita e que não corresponde àquilo que nós consideramos os valores universais dos direitos humanos. Rodrigo Santos, assessor da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, considera que a regulação dos meios de comunicação poderá estimular a produção independente e ampliar o mercado audiovisual no Brasil. Afirmou também que as grandes emissoras têm medo de perder mercado e audiência com a diversificação da programação.
A representante da Rede Mulher e Mídia e conselheira da EBC, Ana Veloso, defendeu o aumento da participação de mulheres e de negros na produção de TV e na definição das linhas editoriais que respeitem a igualdade de gênero e de raça. A jornalista Juliana César Nunes, integrante da Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, sugeriu que os canais públicos realizem censos sobre a participação de pessoas de diferentes etnias na frente e atrás das câmeras. O coordenador-geral da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão, João Antônio de Jesus da Silva, defendeu a proposta de que a mídia pública cumpra seu papel na complementariedade dos sistemas, na regionalização da produção e no fomento à diversidade. Universalização do acesso à comunicação pública. Um desafio que passa pelo planejamento, implantação e otimização de recursos para uma ampla distribuição de sinal de qualidade. O deputado Jean Willis mediou o debate sobre interatividade e outras questões tecnológicas, assumindo desconhecimento do tema. Ele quis saber como as emissoras públicas poderiam chegar à qualidade de sinal, que é privilégio das emissoras privadas. E essa qualidade impede que ela troque de canal. Então, como estender essa qualidade de transmissão para todo mundo? Conclamo a nós todos, à sociedade, aos técnicos, aos expertos, os interessados, a nos aprofundar e a discutir a questão do operador de rede como uma proposta prioritária do Estado brasileiro, para que a gente possa ter não só garantida a disseminação da informação gratuita, somada a este mundo maravilhoso da convergência da tecnologia digital. Existe assim muita demanda reprimida de várias emissoras públicas, principalmente as pequenas, que são as TVs comunitárias, TVs universitárias, etc., que praticamente não conseguem levar seu sinal para fora do cabo ou de outros sistemas de TV por assinatura, né? Então, essa restrição que existe hoje contra as emissoras públicas vai deixar de existir. Então, todo mundo vai poder, né, não apenas difundir, mas principalmente todo mundo vai poder passar a assistir às TVs públicas. Fale com a ouvidoria pelo e-mail ouvidoria@ebc.com.br, pelos telefones 061 3799 5243 ou 3799 5244, ou envie uma carta para a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Setor Comercial Sul, Quadra 8, primeiro subsolo, Brasília, Distrito Federal, CEP 70 333 900. No último dia do Seminário Internacional sobre Regulação da Comunicação Pública, foram organizadas plenárias setoriais para que cada segmento enumerasse suas prioridades. Essa quantidade de entidades aqui tem que estar organizadas para justamente poder analisar o documento, sugerir, enfim, colocar a sua contribuição nessa roda. Então, só isso já é trabalho até o final do ano. Então, a gente tem muitas coisas. Fora isso, a gente tem assuntos aí muito diversos, né? Mas a gente tem que saber priorizar, às vezes, para que esse movimento não caia, não fique dissipado, assim, num mar de demandas reprimidas e tal. Então, eu acho que é o fórum e o marco regulatório agora são as nossas primeiras tarefas. A gente continua vendo uma televisão de Rio e São Paulo. Eu só vejo o sertão da Bahia, o sertão de Pernambuco sendo mostrado na TV Brasil, quando é uma equipe do Rio de Janeiro que vai lá, porque a gente não consegue ser contemplado nos editais, porque os formatos jurídicos são diferentes e todo mundo desconfia de quando tem alguma coisa que é pública, porque vão roubar, então tem que ter, né? Então é aquele velho negócio, cara. E a gente tem que ter muito cuidado com isso e tem que brigar e discutir muito isso e brigar para a gente que cada um conte a sua história, e porque o Brasil quer se ver representado nas suas diferenças e suas histórias sejam contadas com os seus sotaques. A gente não tem canais de participação para se manifestar, né, e criticar esses programas e poder ter uma diversidade maior e que esses programas representem essa diversidade e essa população brasileira que é tão plural. Isso é que está faltando. Abrir para a própria ouvidoria, que essa ouvidoria tenha voz, tenha empoderamento, que ela realmente aconteça e que as pessoas que participem realmente tenham
a ideia do empoderamento, ou seja, de que o que eu faço dá resultado. O resultado deu origem a um documento que foi aprovado na plenária final. Veja os principais pontos. A comunicação pública é o espaço da diversidade, pluralidade e do exercício do direito à comunicação, meio de afirmação da soberania nacional e instrumento estratégico para a construção de uma cidadania participativa que se apresente como alternativa política, cultural e informativa à comunicação comercial. O campo público de comunicação deve ser entendido como aquele que engloba emissoras federais, estaduais, municipais, educativas, universitárias, legislativas e comunitárias. O Estado deve cumprir papel de indutor e executor das políticas para a comunicação pública, garantindo inclusive os recursos necessários à sua existência. O debate da regulação deve se pautar no fortalecimento dos meios públicos, na garantia de uma gestão democrática e transparente com participação social e na criação das condições para a efetiva realização da complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal, prevista no artigo 223 da Constituição Federal. A regulação da comunicação pública é uma parte do necessário processo de atualização do marco regulatório das comunicações no Brasil, que deve garantir a máxima participação social, a isonomia entre os setores interessados e o real empenho dos poderes públicos, em especial do Executivo, na concretização dos debates. Dando continuidade ao processo iniciado nos fóruns nacionais das TVs e rádios públicas e na primeira Conferência Nacional de Comunicação, é necessário avançar na formulação de propostas e na organização deste campo para garantir seus interesses na proposta de regulação. Para isso, apontamos para a realização do primeiro Fórum Nacional do Campo Público de Comunicação. O documento completo você pode conferir na página do Observatório do Direito à Comunicação, no endereço que você vê na sua tela. Outras contribuições foram incluídas no documento, como a regulamentação do artigo 223 da Constituição Federal para garantir a independência das emissoras do campo público em relação a governos. Eu espero, com essa pressão de fora para dentro, e uma pressão democrática, legítima, necessária, né? A Câmara, o Senado acordem, não só em relação ao Conselho de Comunicação, mas de cobrar também ao governo que caminhe o marco regulatório, ou então a Câmara assuma para si e o Senado e o Congresso como um todo assumam para si, né, a iniciativa de propor, de elaborar uma lei que, como sendo se constituindo no novo marco regulatório para as comunicações. Essa força, essa pressão, essa onda, esse movimento, ele gera mudança, ele gera resultados. O Público na TV fica por aqui, mas na próxima quinta-feira estaremos de volta. Uma boa noite e até lá.